Está aberta a vaquinha para a quitação da Arena. Hoje, quarta-feira, às 19h10, iniciou-se a vaquinha para que o torcedor, para que a fiel torcida, para que o torcedor corintiano ajude o clube a quitar uma dívida que desde o início se tornou uma dívida impagável e que, se não for nós, torcedores, nunca aparentemente seria paga, e o Corinthians viveria anos e anos com a sua saúde financeira afetada por causa desse elefante dentro da sala que é a quitação da Arena. Com isso, rapaziada, eu, você, qualquer pessoa que tiver interesse, pode ir lá fazer o Pix no valor que quiser e contribuir para que a gente consiga bater a meta estipulada pela Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, e quitar de uma vez por todas a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, e fazer com que o clube tenha um respiro nas suas finanças e que isso volte pra gente com bons elencos, bom futebol, boas administrações, para que o Corinthians volte a ganhar títulos, volte a crescer e volte a ser um time competitivo. Vamos falar um pouco disso, vamos falar da notícia que acabou de sair, que foi o adiamento da votação de impeachment do nosso presidente Augusto Melo, que seria amanhã, quinta-feira, dia 28, adiado agora para o dia 2, vamos comentar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre a contratação em definitivo do goleiro Hugo, que agora é do Corinthians. Vamos falar como foi o molde da negociação e tudo isso, claro, aqui no canal do Torcedor Corintiano. Vocês são muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luiz, vamos abordar esses temas, vamos falar, são temas importantes, temas fundamentais para o futuro do Corinthians. Eu diria que os 3 temas aqui são fundamentais para os próximos anos do Corinthians, então vamos abordar eles, mas antes, vai lá, se inscreve no canal aqui embaixo, rapidinho, se inscreveu, ativa o sininho, ativou o sininho, já deixa o like. Se você já é inscrito, só clica no like e, claro, deixa os seus comentários, compartilhe o vídeo com os amigos. Vamos começar falando, eu acho que talvez do assunto mais importante agora da noite, que é a quitação da Neoquímica Arena. Se você não tá sabendo, caiu de gaiata aqui no canal, não sabia disso, a Gaviões da Fiel, que é a maior torcida organizada do Corinthians, ela iniciou uma ideia que para muitos parecia balela, parecia loucura, mas ela veio com uma ideia de que já ficou claro que presidente nenhum vai conseguir quitar a Neoquímica Arena. Desde que ela nos foi entregue, já passaram-se vários e vários presidentes e a gente não consegue nem sequer diminuir consideravelmente a dívida que a gente tem com a Caixa. A gente não consegue diminuir o montante que a gente deve pagar para a Caixa. Não consegue, é impossível algum presidente fazer isso. Então o que a Gaviões da Fiel entendeu? O Corinthians precisa ser do povo, e sem o povo o Corinthians não é nada. O povo, o torcedor do Corinthians, ele é a alma do clube. Ele é aquilo de mais importante para o clube. Então por que nós, por meio de uma vaquinha, por meio de uma contribuição, não vamos lá e pagamos a Neoquímica Arena, pagamos a Arena? No começo parecia loucura, parecia uma barbaridade, afinal de contas, no último balanço do Corinthians, a dívida é maior de 700 milhões de reais, mas desde que a ideia surgiu, a gente viu nas redes sociais o torcedor do Corinthians abraçando, o torcedor do Corinthians brincando, falando, pô, vou pegar empréstimo na Crefisa no nome de fulano de tal e vou botar tudo na vaquinha, o pessoal falando, meu, já separei tanto, e a questão maior é, muito se duvida que isso realmente vai surtir algum efeito, mas vocês não conhecem o torcedor corintiano. Se você não é corintiano e tá nesse canal e tá nesse vídeo, eu ouso dizer que muito provavelmente a Arena vai ser quitada. A Gaviões da Fiel estipulou um prazo mais ou menos para isso de aproximadamente 6 meses. Isso pode ser menor. Talvez eu acredite que se nos 6 meses a gente não conseguir bater, ela pode se estender um pouquinho mais. E a campanha é muito simples. Ela é feita por meio de um Pix no site. E isso é muito importante. Tomem cuidado quando vocês forem fazer o Pix, porque
A gente sabe que o ser humano é um lixo, quase que na sua concepção ele é um lixo. E vão ter muitos bandidos querendo roubar as pessoas, no sentido de que criando contas falsas, criando plataformas de Pix falsas. A plataforma oficial e a plataforma segura é o site doearenacorinthians.com.br. Quando o Pix for realizado, esse Pix irá cair direto na conta da Caixa Econômica Federal. Esse Pix não vai passar por Corinthians, não vai passar por Gaviões da Fiel, não vai passar por nenhum intermediário. Esse Pix será realizado direto na conta da Caixa Econômica Federal. Quando você entra nesse site, não é só a doação em si. Tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de fatos do Corinthians, tem um pouquinho por que doar. Tem os valores base para você doar e tem a opção de doar livre. O site abriu 7h10. Eu acho que em 5 minutos já tinham 100 mil reais sido doados. É loucura. Eu não duvido nada que até o fim dessa semana, os valores já sejam algo assustadores. Porque é aquilo, você não tem um limite de doações, você não tem um limite de valores e você pode doar quantas vezes vocês quiserem. Eu acho que todo torcedor vai fazer uma doação, mesmo que seja ela mínima. O valor mínimo é 10 reais, então mesmo que seja um valor mínimo, eu acredito que o corintiano em si vai fazer a sua doação. Será que a gente quita isso em pouco, em grande, em longo? Eu não sei. Eu só sei que se o torcedor do Corinthians conseguir quitar a sua arena, será um marco na história, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. São poucos os casos onde o torcedor comprou o seu estádio. E se o Corinthians conseguir fazer isso, ele vai mostrar que a Fiel não é... O nome Fiel, ele não é em vão. É porque essa torcida ama o Corinthians e sem a torcida, o Corinthians não é ninguém, não é nada. Então, rapaziada, se vocês puderem, claro, se não for pesar no orçamento de vocês, doe aquilo que vocês quiserem. Porque pro Corinthians é um grande passo e pra gente em si que gosta do Corinthians pra ver bons futebol, também é um grande passo. Só um contraponto a isso. É ruim que nós precisemos doar o dinheiro por incompetência dos presidentes que lá estão. Porém, o Corinthians é nosso. O Corinthians tem que ser nosso. E tá cada vez mais na hora de nós irmos lá e tomarmos o Corinthians pra gente, porque tá claro que as pessoas que lá estão não ligam para que o Corinthians é. Segundo tema, vamos falar do adiamento da votação de impeachment do Augusto Melo. Votação essa que, assim, tem gerado uma revolta gigantesca no seu torcedor. A votação seria amanhã. O Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniria no Parque São Jorge para votar o impeachment de Augusto Melo. Informação que saiu agora, eu vi agora no meu timão. Essa votação foi adiada para o dia 2 de dezembro, segunda-feira, pelo fato de segurança. Pelo que eu pude ler, hoje o clube estará aberto, terá, acho que jogo de basquete, terão pessoas lá dentro. E a polícia militar recomendou que a votação fosse feita em outra data, com o clube totalmente fechado. Isso, na minha entendimento, não vai influenciar na pressão do torcedor que irá até o Parque São Jorge para cobrar esse conselho deliberativo que está de sacanagem. Conselho esse que reúne para votar o impeachment do Augusto Melo, e a gente sabe que o principal fator para a votação é o caso Vaidbet. Caso Vaidbet esse que ainda não foi concluído. Caso Vaidbet esse que ainda não apresentou culpados. Novidades no caso impeachment. Hoje a chapa 82, que é a chapa Movimento Corinthians Grande, que tem o Rosalá, que era diretor financeiro, se eu não estiver enganado, agora é diretor financeiro do Augusto Melo. Tem o Fernando Alba, que também era um dos diretores da chapa Augusto Melo. Ela pediu o adiamento, antes mesmo de ser oficializado o adiamento, ela pediu um adiamento para outra data, para um planejamento melhor, para que o Augusto tenha uma defesa melhor, para um momento outro do clube. Afinal de contas, o Corinthians vem com um objetivo agora, gente, chegar na Libertadores. O que eu penso de tudo isso? Da votação, do adiamento, de tudo isso? Tá
claro que tanto a oposição, e com isso eu coloco o Conselho Deliberativo do Corinthians, porque hoje eles estão trabalhando como oposição, eles não querem o bem do clube. Dito que o Augusto Melo não é um santo, ele não é perfeito. Porém, se fosse para pedir o impeachment do Augusto Melo, esse pedido teria que ter sido feito para outros presidentes. Não dá para o Duílio Monteiro Alves e nem para o André Sanches terminarem os seus mandatos. Não dá para o Conselho Deliberativo aprovarem as contas desses últimos 2 presidentes, não vou nem citar os outros, e eles terem passado limpo pelos seus mandatos sem qualquer chance de um pedido de impeachment. Fica claro que o Conselho Deliberativo tem medo de que o Augusto Melo consiga acertar as coisas. Muito tem se falado que o Conselho Deliberativo pediu a cabeça do Fred Luz, que hoje é o CEO, porque aparentemente, que tudo indica, o Fred Luz tem conseguido corrigir algumas coisas. Ele, claro, e toda a administração do Augusto Melo tem conseguido corrigir as rotas, tem conseguido acertar contratos, ir nos locais onde o Corinthians mais estava sendo prejudicado. E isso interfere e muito, não só no Conselho Deliberativo, não só nos conselheiros, mas principalmente na oposição. Corinthians fraco abre portas para a oposição voltar e voltar como salvador da pátria. Corinthians forte afasta de vez qualquer chance da oposição voltar. A questão maior em tudo isso é: o torcedor está ao lado do Augusto Melo. Mesmo Augusto Melo tropeçando, mesmo Augusto Melo não sendo perfeito, o torcedor tem repúdia do pensamento de voltar qualquer resquício de renovação e transparência. A gente sabe que André Sanches, Duílio, André Luiz, Roberto Andrade, Mário Gobi, a gente sabe que todos esses caras estão nos bastidores. Estão nos bastidores. A gente sabe disso. O nosso desejo é que eles fossem extinguidos do Corinthians, mas eles estão nos bastidores. A questão maior é: esses caras querem voltar ao poder e eles estão fazendo de tudo para isso. O meu pensamento é: independente do dia que for a votação do impeachment, eu acredito que dificilmente o Augusto Melo não será tirado do cargo. Eu acho que a decisão já está tomada, eu acho que os conselheiros já decidiram, e assim, talvez uma pressão tão grande da torcida para fazer com que isso mude. Porque senão, eu acho que até o próprio Augusto Melo já sabe que as coisas caminham para que tirem ele do poder. O meu medo é: tirou o Augusto Melo do poder, vai entrar o seu vice. Em quanto tempo para que ocorra todo um caos e atrapalhe o ano do Corinthians? Afinal de contas, você tirar um presidente no final do ano, você está atrapalhando não só agora, mas você está atrapalhando o próximo ano. Próximo ano esse que você pode manter o Ramon Dias, que eu acho que vem fazendo jus para isso, que você pode já organizar uma equipe para trabalhar o ano que vem melhor. Vamos dizer que o Corinthians se classifique para a Libertadores. O planejamento ele já começa a ser feito a partir do momento que acaba o campeonato. E aí, se você não tem um presidente para fazer esse planejamento, já está afetado o ano que vem. Outra questão: quem vai ser o cara que vai assinar as coisas? Como é que os jogadores que publicamente apoiaram Augusto Melo, como é que os jogadores vão confiar que as coisas estão andando? É tudo uma bagunça. E isso mostra claramente que esses caras que aí estão não pensam no clube, eles pensam única e exclusivamente neles. Torcida tá do lado do Augusto. Comissão técnica. Jogadores. Únicos que não estão ao lado do Augusto é a oposição do clube, que assim, não é nem que está ao lado do Augusto, está contra o Corinthians, e isso é claro. Vamos esperar agora pro dia 2 para ver o que acontece, mas a real é: Romeu Thomaz Júnior, ele tá maluco, ele tá sedento para tirar o Augusto Melo do poder. E para encerrar o vídeo, rapidamente, o Hugo, goleiro, foi contratado em definitivo. O imbróglio envolvendo Corinthians e Flamengo, o Flamengo fazendo aquele showzinho, não querendo liberar o goleiro, falando que as garantias do Corinthians eram fracas, não confiava e assim não fecharia o negócio, se encerrou a partir do momento que o Corinthians pagou à vista os 800 mil euros. A princípio, o Corinthians poderia pagar 400 mil euros por ano. Pagaria 400 mil euros ano que vem em 2 parcelas e 400 mil euros em 2026. Porém, com esse imbróglio do Flamengo e a data limite se aproximando, o Corinthians foi e pagou à vista, e agora o Hugo é, em definitivo, goleiro do Corinthians. Muito importante isso pelo seguinte fato: corria-se o risco de extrapolar a data, o Corinthians não contratar o Hugo
enfraquecer o elenco, o Corinthians tem que gastar mais dinheiro e enfraquecer o lado do Augusto Melo. Com isso, o Hugo agora é goleiro definitivo do Corinthians, a gente tem um excelente goleiro e o time começa sempre por um goleiro. Tendo um goleiro definitivo, agora a gente tem outras preocupações para montar pro ano que vem. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Digam nos comentários, pô, vou doar na vaquinha, não vou doar, pô, vou botar tanto, não vou botar tanto. O que vocês acham do impeachment e principalmente, compartilhem o vídeo e deixem o seu like. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!